Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela nossa vida. Louvado seja o Senhor pelos nossos familiares. E louvado seja o Senhor por esse dia maravilhoso. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. E espero que você venha refletir sobre a palavra de hoje. Eu glorifico cada vez mais o nome do Senhor Jesus, porque cada vez mais irmãs têm agradecido por essa mensagem, têm falado: irmã, hoje a palavra falou comigo. E glória ao Senhor Jesus por isso, porque toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que eu tenho cuidado muito, minha irmã e meu irmão, é de nunca chegar aqui para gravar, para falar com vocês e falar algo de mim. Falar assim, eu vou falar isso aqui, eu vou pregar sobre isso. Não, é sempre falar: o Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer hoje? É claro que nós estamos estudando sobre Êxodo, né? Nós estamos falando um pouquinho sobre a trajetória de Moisés com o povo de Israel, mas dentro da trajetória de Moisés com o povo de Israel, tem muitas coisas que nós podemos falar, né? Tem muitos assuntos que nós podemos abordar, mas o Senhor vem falando comigo. Eu falo assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu traga? E aí eu espero o Espírito Santo falar. Se Ele não fala comigo de noite, Ele vai falar comigo de manhã, mas Ele fala: eu quero que você aborde aqui, eu quero que você fale exatamente aqui. E aí eu venho procurando dentro com toda a simplicidade, trazer. Porque eu costumo dizer assim, embora eu tenha feito 2 cursos de teologia, embora eu procuro estudar, embora eu procuro ler, né? Eu sou uma pessoa simples, uma mulher simples, né? E eu falo muito né, porque eu sou mineira, eu tenho um mineirês bravo, né? Sou aqui de Belo Horizonte, minha cidade querida, né? Minha cidade querida que eu tanto amo. Em nome do Senhor Jesus, não sei de onde você está ouvindo essa mensagem, mas eu estou aqui falando de Belo Horizonte. Então, assim, eu procuro trazer tudo com muito carinho, tudo que eu aprendo e tenho procurado aprender em nome do Senhor Jesus. Eu procuro trazer com toda simplicidade, porque não adianta a gente procurar ser muito lá em cima, muito, né, colocar as coisas num nível muito lá em cima e depois você não entender, minha irmã e meu irmão. Então, continuando a falar sobre a história, a trajetória de Moisés, né? Se você for continuar ali no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que Moisés, então ele fugiu, né? Ele fugiu e aí ele foi para Midian. E ali em Midian ele se encontra com Jetro. Jetro era chefe de Midian. Algumas traduções falam que ele era sacerdote, né? Sacerdote, só acontece que ele não era sacerdote mais, porque dizem os teólogos que ele se recusou a ser idólatra. Então ele perdeu esse posto de sacerdote e ele continuou como chefe, né? Como chefe. E ele tinha uma filha chamada Zípora e ele deu essa filha para Moisés como esposa. E Moisés casou com essa filha e teve um filho chamado Gerson. E ele colocou esse nome. Gerson significa: tenho sido peregrino em terra estrangeira, né? E ali o tempo passou e morreu aquele faraó que estava perseguindo Moisés, que tinha criado Moisés e que o estava perseguindo. Só acontece que a vida do povo ali, o povo hebreu no Egito, ficou cada vez pior. Em vez de melhorar, ficou cada vez pior. Ou seja, o sucessor daquele faraó estava castigando mais ainda o povo, cada vez mais o povo. E aí chegou o momento certo. A palavra fala que Deus ouviu, né, o grito do povo. O povo estava gritando, orando com muito fervor ao Senhor, buscando mesmo, sofrendo. E chegou a hora de Deus então se revelar para aquele povo, né? Deus intervir, né? Ou seja, era o momento certo, chegou o momento certo de Deus resgatar o seu povo. E aí Deus resolve se revelar para Moisés, né? E como que Deus se revela para Moisés? E aí é onde que lá em Êxodo, né? Em Êxodo 3, fala, né? Que Deus
Começa assim, né? Moisés cuidava das ovelhas, porque Moisés ali na casa de Jetro, ele esqueceu totalmente daquela vida que ele teve no Egito, né? Então ele começou a cuidar das ovelhas, ser pastor de ovelhas. E Moisés cuidava das ovelhas da cabras de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Mas como eu já falei, ele era o chefe. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte do Sinai, um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, que é a charcha, né? Charcha é um arbusto, uma árvore simples. E diz os teólogos que Deus escolheu, Deus poderia ter escolhido uma outra árvore, mas Deus escolheu uma árvore simples para mostrar que o povo de Israel, a humildade, que o povo de Israel tem que ser um povo humilde, ou seja, o povo de Deus tem que ser um povo humilde, e não um povo esnobe, um povo que quer ser e quer ostentar aquilo que não é. O povo de Deus sempre tem que ser um povo humilde. Por isso que Deus escolheu se manifestar por meio de um arbusto, uma árvore simples, e não uma árvore frondosa, entendeu? Porém, ele viu que essa árvore não se queimava. Então ele resolveu assim se aproximar de perto, né? Vou chegar mais perto para ver. E quando o Senhor viu que ele estava se aproximando, né? O Senhor o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. Você sabe que quando o Senhor repete o nome da pessoa 2 vezes, é sinal de afeição, é sinal de carinho. A gente às vezes fala assim, fulano, fulano. A gente fala como sinal de advertência, né? Não, o Senhor é sinal de carinho. Aí Moisés respondeu: estou aqui. E Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Minha irmã, meu irmão, onde o Senhor aparece, onde o Senhor está, todo lugar onde o Senhor está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? Então, aí Moisés cobriu o rosto porque ele ficou com medo de olhar para Deus. Então assim, minha irmã, onde Deus está é um lugar sagrado. Que tremendo, né? Tremendo, né? Essa revelação sobrenatural de Deus. Ele viu a árvore, né? O arbusto que não pegava fogo. O anjo estava ali. E aí ele olhou aquilo ali. Ele deve ter visto, ele não teve medo. Ele falou: vou aproximar. E aí, quando ele estava se aproximando, o Senhor se revelou para ele. Mas entenda uma coisa: foi o sobrenatural de Deus que se aproximou de Moisés. Não foi Moisés que foi atrás do sobrenatural de Deus, não é? E o que acontece hoje é que tem muitas pessoas que estão indo atrás do sobrenatural de Deus. São tantas pessoas que estão indo atrás do sobrenatural de Deus, querendo ver o sobrenatural de Deus, querendo experimentar o sobrenatural de Deus, querendo experimentar as maravilhas de Deus. E na verdade elas estão abrindo portas para demônios, minha irmã e meu irmão. Vai ter um movimento tal porque eu quero ser cheia do Espírito Santo. Na verdade as pessoas estão abrindo portas para demônios. Elas estão querendo tanto alcançar o sobrenatural de Deus, tanto alcançar o sobrenatural de Deus, que elas estão sendo tocadas por demônios. Demônios, elas estão acessando demônios. Elas estão permitindo que demônios entrem na casa delas e toquem nelas. Toque nelas. Toque. Irmã, quem tem o dom de discernimento de espírito vê anjos, mas também vê demônios. Agora, uma coisa eu posso te dizer, tá? Quem está te falando é alguém que tem esse dom, tá bom? Os demônios que você vê, a visão que você tem dos anjos e a visão que você tem dos demônios jamais se apaga da sua mente. E se for para você escrever, você pode até escrever como eles são. Então não queira um dom que o Senhor não te deu. Você pode sim buscar e falar: Senhor, mas tem que ter um propósito de serviço, um propósito de servir. Porque quando o Senhor te revela um demônio, o Senhor quer que você expulse aquele demônio pelo nome. Agora você vai querer ver simplesmente por ver? Pare com isso. Não queira viver o sobrenatural de Deus se Deus não quiser que esse sobrenatural dele te alcance. Porque se ele quiser que esse sobrenatural dele te alcance, esse sobrenatural dele vai te alcançar.
assim como alcançou Moisés, assim como alcançou muitos homens e mulheres de Deus, né? Agora você quer ser cheio do Espírito Santo? Siga o conselho de apóstolo Paulo. Não existe homem mais cheio de Espírito Santo do que o apóstolo Paulo. E ele teve várias visões com o Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele teve revelação do sobrenatural de Deus. Ele teve revelação do sobrenatural de Deus. E ele disse lá em Efésios 5,18. Aqui, ó. Olha o recado de Paulo. Está aqui, ó, o recado de Paulo para nós. Para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, hinos, salmos. Estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Faça da palavra de Deus a sua amiga, a sua orientação, né? Cânticos espirituais. Minha irmã, você é capaz de cantar louvor ao Senhor? Louvor ao Senhor, que não seja louvor que você escuta, um louvor que saia de você, um louvor que saia de você. Você é capaz disso? Cantando e louvando de coração ao Senhor, louvando. Você é capaz de compor hinos ao Senhor do seu coração, da sua alma. Você é capaz disso, minha irmã e meu irmão, né? Dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas. Não está nada bem não, mas você está dando e falando como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Uma pessoa que faz isso realmente está se enchendo do Espírito Santo, porque ela está dando louvor ao Senhor. Anjos estão ouvindo, demônios estão ouvindo, estão fugindo de você, porque o demônio não pode ficar num lugar onde o Senhor está. Onde aquele lugar onde você está glorificando o nome do Senhor, o diabo não fica. E todo lugar onde o Senhor está é santo, é santo. Então você quer ser cheia do Espírito Santo, é essa a regra que você tem que seguir. Constantemente dando graças ao Senhor e sujeitando uns aos outros pelo temor a Cristo, pelo temor de Deus. Então você vai ser cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Essa é a regra. Aí você vai ter esse encontro sobrenatural do Senhor. O Senhor cada vez mais vai te acrescentar dons, minha irmã. Dons, minha irmã. O Senhor vai te acordar de madrugada, o Senhor vai te dar visões, o Senhor vai te dar revelações, o Senhor vai colocar profecias na sua boca, palavras proféticas. Você vai gerar vida o tempo todo. Mas não queira buscar o sobrenatural de Deus sem que Ele te encontre primeiro. Não queira. Tem muitas pessoas por aí que foram buscar o sobrenatural de Deus e tiveram encontros com demônios e ficaram com o demônio. E ficaram lá com o demônio. Ficaram com o diabo. Porque para ter uma vida com Deus, com o sobrenatural de Deus, você tem que ser santo, como Ele é santo. Porque a natureza do nosso Deus é santa. É santa, nosso Deus é santo. E nós temos que ser santos também. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo teu Filho Jesus, que é santo, santo. E nos deu um exemplo de santidade. E nos deu um exemplo que pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo, nós também podemos ser, Pai querido. Nós também podemos ser. E tudo que nós queremos, Senhor, é sentir cada vez mais a Tua presença. A Tua presença. Espírito Santo, entra na nossa mente, entra no nosso coração. Muda a nossa índole, Espírito Santo, cada vez mais. Nos santifica. Mas não santifica somente a nós, não, Espírito Santo. Santifica a todos da nossa casa. Santifica a todos os homens da nossa casa, todas as mulheres da nossa casa. Tira de nós todo espírito de orgulho, todo espírito de vaidade, todo espírito de Jezabel, todo espírito de Herodes, todo espírito de Nimrode, todo espírito de prostituição, todo espírito de Herodias, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de escarnecedor. Nós não aceitamos esses demônios na nossa casa, esses demônios influenciando a nossa família. Nós não aceitamos, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai.
dia e noite sem cessar. Dia e noite sem cessar, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. E o que importa, Senhor, o que importa é ter uma vida consagrada ao Senhor. Então tenha piedade de nós, Pai querido. Que o Senhor venha nos curar, Espírito Santo. Que o Senhor venha nos curar para te servir, para sermos adoradores do Senhor. Tenha misericórdia, tira a enfermidade da nossa casa, tira todo espírito de enfermidade da nossa casa, das nossas famílias, das nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia desse pastor que está doente com toda a família dele. Tenha misericórdia do meu sobrinho neto que está enfermo. Tenha misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia desse filho desse pastor, que é uma criança especial que está internada ali com Covid. Tenha misericórdia, Pai, que o poder sobrenatural do Senhor o alcance em nome do Senhor Jesus e coloque ele de pé para te servir, para ser cada vez mais um adorador do Senhor. Porque é isso que importa, Espírito Santo, sermos curados, sermos salvos, sermos libertos para te servir, Senhor, para te adorar. Porque nós somos, sim, Pai, nós somos chamados para viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus, Pai, do Deus da santidade, do Deus da santificação, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor tire toda imundície, todo espírito imundo da nossa casa, todo espírito imundo, Pai, da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe esse país, abençoe essa nação, Pai, abençoe esses políticos dessa nação. Lembra, Senhor, todos os dias que o coração e a mente deles está na sua mão e faz segundo aquilo que o Senhor bem aprover, Pai querido. Mas tenha misericórdia de todos os pobres, de todos os necessitados, de todos aqueles que estão expostos a situação de violência, Pai, de todos aqueles que estão sem moradia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das crianças desse país, Pai querido. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão enfermos e que não estão tendo condições de trabalhar, Pai querido, e que nem sequer conseguiram ainda uma aposentadoria. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia da nação de Israel. Envie para lá miríades de anjos, Pai, para salvar aquele povo, Pai, para converter aquele povo a Yeshua de Nazaré, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cada vez mais santifica eles, santifica os familiares deles, em nome do Senhor Jesus. Tira toda a vergonha da tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os grupos de intercessão que existe, Pai, a começar do relógio mundial de oração. Abençoe esse líder que está à frente do ministério, Pai, de oração dele, Pai. Ele sempre pede oração. Tenha piedade dele, Pai. Santifica em nome do Senhor Jesus. E que o sobrenatural do Senhor nos alcance, porque Tu és o Deus da maravilha, Pai querido. Abençoe essas minhas irmãs que precisam de moradia, Pai, que estão precisando de moradia. O Senhor é o Deus que abre portas, Pai. Tende misericórdia. Eu levanto esse caderno, Pai, com o nome de todas as pessoas que estão aqui. O sobrenatural do Senhor venha alcançá-las, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esses casamentos dessas minhas irmãs sejam restaurados pelo poder sobrenatural do Senhor. Que essas pessoas sejam curadas. Abençoe essa irmã que vai fazer essa cirurgia no dia 20, Pai querido. Tenha misericórdia da vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessas pessoas que precisam de portas abertas. Tenha misericórdia dessas pessoas que precisam dessas dívidas pagas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o sobrenatural do Senhor possa fazer tudo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas, sobretudo, Senhor, que o Senhor nos santifica, que o Senhor nos dê a humildade, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que o Senhor nos guarde, que Teus anjos venham guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, Pai, e venha libertar a nossa casa, a nossa família de todos os demônios, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso sangue, no nosso sistema linfático, no nosso sistema circulatório, no nosso sistema reprodutor, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Porque nós te amamos, Jesus, te amamos, te adoramos, Pai querido. Te adoramos, Jesus, e queremos viver o sobrenatural do Senhor, porque o Senhor é o Deus dos milagres. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja juntamente com toda a sua família e te transforme na família do Salmo 128. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar um dia aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição.
mas que até lá você se esforce para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim alguém para te ajudar em oração. Eu não sou a única desse ministério, mas estarei sempre por aqui enquanto o Senhor me permitir. Dê o seu like, se inscreva nesse canal. Vamos fazer esse ministério crescer para a glória de Deus. Um beijo e fique com Deus.